Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série em que abordamos o impacto da pandemia do coronavírus na vida dos brasileiros no Japão. Eu sou Alessandra Hartveld, psicóloga do Projeto Sakura, e novamente falo com vocês a convite do Consulado Geral do Brasil em Tóquio e com o apoio da Aioi Nissei Dowa Insurance. No vídeo passado, falamos sobre relacionamento familiares de uma forma mais geral. Hoje vamos abordar em maior profundidade os desafios da adolescência e qual é o papel dos pais nessa fase da vida dos filhos, principalmente quando atravessamos momentos desafiadores como este que estamos vivendo atualmente com a pandemia. Muitos pais de adolescentes têm dúvidas sobre como lidar com todas essas mudanças que ocorrem nessa fase tão cheia de transformações, mas ao mesmo tempo tão fascinante. Todos nós já fomos adolescentes e se fizermos um mergulho na memória, vamos recordar de como vivenciamos, essa fase da nossa vida. Ou seja, nossas dificuldades, nossas alegrias daquele momento. E isso pode sim nos ajudar a ter um pouquinho mais de compreensão e gentileza com os nossos adolescentes, não esquecendo que essa é uma etapa importante do desenvolvimento humano e pode se apresentar carregada de conflitos. Esses conflitos da adolescência são totalmente naturais. Fazem parte dessa reestruturação do que a gente pode chamar de núcleo do eu. Então, a adolescência é o período da vida em que ocorrem as transformações mais nítidas, no corpo principalmente, Em razão de quê? Das alterações hormonais. É uma fase do crescimento humano que se caracteriza pela definição da identidade. E se estende até que a maturidade, ou seja, até que, por exemplo, um senso de responsabilidade social seja adquirida pelo indivíduo. Na puberdade ocorrem grandes mudanças físicas, mas não só. Elas vêm acompanhadas de alterações de humor, instabilidade emocional, e muitos questionamentos. Então, esse período também é visto como muito difícil para os próprios adolescentes, Já que há uma grande oscilação dos sentimentos, que são insegurança, questões ligadas à autoestima, a forma como eles próprios se veem. Então, é muito normal que os adolescentes oscilem entre comportamentos adultos e responsáveis e infantis, Ou seja, em um momento agem com muita responsabilidade, e em outro momento de um modo totalmente irresponsável, quase infantil. Por essa razão, muitos pais se sentem totalmente perdidos e não sabem até que ponto eles podem realmente confiar nos filhos. Por tudo isso, nessa fase, é importante que haja o quê? O diálogo no convívio familiar. E que os pais procurem ser mais compreensivos e um pouquinho mais flexíveis no trato com seus filhos e filhas adolescentes. Também não podemos deixar de mencionar que os pais de adolescente passam ao mesmo tempo a sentir as mudanças no seu próprio ciclo de vida. E o papel desses pais e mães já não parece tão definido quanto antes. Isso também pode gerar insegurança nos pais, Então, como agem nossos adolescentes? Eles e elas tendem a buscar autonomia, liberdade, prazer, preferem estar em grupo do que com os pais, Isso é muito normal, e agem de maneira bastante impulsiva, Essas características persistem por toda a adolescência, até que a maturação de algumas regiões do cérebro que estão relacionadas com o autocontrole
estejam devidamente amadurecidas. Enquanto isso não acontece, os comportamentos impulsivos ainda serão muito comuns, né? O que inclui a busca por prazer imediato, né? A busca pelos riscos, ou seja, eles tendem a acreditar que são invencíveis, né? E realmente eles não têm uma noção exata, real dos perigos da vida. Por isso, pode acontecer que até na fase da pandemia, eles acreditem que jamais vão contrair o vírus, por exemplo. E a melhor forma de ajudá-los a terem mais consciência, né, é justamente envolvê-los na família. Isso pode ajudar que eles entendam a importância de proteger os mais velhos, seus avós, seus pais, seus professores. A adolescência é uma fase de ingresso na vida adulta, determinada pela busca da independência, incluindo também a busca da definição sexual, né? E na última fase da adolescência, há uma necessidade de definição de uma identidade profissional, né? E a inserção no mercado de trabalho, com a busca do reconhecimento pela sociedade e a tão sonhada independência financeira. Ou seja, acontece a passagem de uma atitude de simples espectador da vida para uma outra atitude muito mais ativa, questionadora. E isso traz enormes medos, assim como sentimentos de impotência, incapacidade, né? Sentimentos que são muito comuns nessa etapa. Por tudo isso, os pais precisam ficar atentos a alguns riscos que se apresentam nessa etapa, como o uso de drogas, que pode indicar que o adolescente não está conseguindo por si mesmo resolver os seus próprios conflitos, né? Pode haver também depressão nessa fase da juventude. E nós que somos pais sabemos como é difícil falar sobre isso, que claro, nenhum pai e mãe vai jamais imaginar isso dos filhos, mas apesar de ser um assunto tão pesado, é importante ser compreendido pelos pais. A depressão não vista, não identificada, ela pode até levar a uma ameaça para a saúde física e mental dos filhos. E ao longo desse vídeo, nós vamos ver alguns desses riscos. Mas antes de tudo, é importante compreender que a solidão para o jovem, muitas vezes, vem acompanhada por uma angústia, né? Do não pertencimento, né? Não pertencimento a esse grupo. A ideia de que ele não será compreendido por ninguém causa uma dor imensa. E eles, como não sabem lidar com tudo isso que está acontecendo, querem que essa sensação ruim, né, desapareça, vá para outro lugar. Então, pode acontecer deles se machucarem, né? Ou seja, machucarem a si mesmo. E o termo usado para isso é automutilação. Vamos entender o porquê, né? A dor que eles sentem no corpo alivia a dor que eles sentem na alma. Isso tem sido muito frequente entre os jovens no Japão e é um alerta de que seu filho precisa de ajuda profissional. A negação dos pais pode custar a saúde e a própria vida dos filhos. Outro risco é o suicídio na adolescência, que precisa sim ser discutido e combatido, né? Pais irresponsáveis devem estar atentos a qualquer mudança de comportamento, buscando identificar os sinais de alerta que são enviados pelos filhos, né? Então, vamos conhecer alguns desses sinais de alerta? Perceba se seu filho se afasta da família e dos amigos. Observe se ele abre mão das atividades que ele antes gostava, né? Para ficar no game ou fechado no quarto. Perceba se há mudanças repentinas de humor, se houve alguma alteração no padrão de sono do seu filho. Fique atento se há comentários autodepreciativos.
né? Se ele sente desesperança em relação ao futuro, achando, por exemplo, que nada vai dar certo. Verifique se houve mudanças bruscas no desempenho escolar e observe o corpo do seu filho. Veja se não houve cortes e arranhões, mesmo que pequenos e superficiais. Todos esses sinais convidam os pais a estarem mais atentos ao que acontece com seus filhos. E por fim, vamos ver as esperadas dicas de como apoiá-los nesse momento de transição tão desafiadora. Procure incentivá-lo. Ressalte sempre as qualidades do seu filho. Elogie. É raro que o adolescente queira se abrir e conversar. Quando ele estiver disposto a isso, pare tudo e dê total atenção. Faça perguntas, por exemplo, que demonstrem interesse na vida deles. Escute as opiniões do seu filho com a mente aberta e com calma. E mesmo que você não concorde, respeite a expressão dele. Não dê lição de moral a cada discordância. Fale com ele de modo educado, dê bons exemplos. Através da sua atitude, ele aprende a se relacionar com o mundo. E seja claro. Adolescentes precisam saber exatamente o que se espera deles e que consequência eles terão se desobedecerem. E por fim, lembre-se que essa fase mais difícil vai passar. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo em que vamos seguir falando sobre relacionamentos afetivos na pandemia. Até lá!